Boa noite a todos. Então, vamos dar graças, né? Agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor, e logo após a gente vai fazer a leitura do capítulo 5. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este momento em que podemos aqui juntos estudar a tua palavra, estudar a verdade, e te pedimos que o Senhor venha a nos falar aquilo que realmente precisamos ouvir, que possamos aprender mais de ti por meio da tua palavra. Que o Senhor possa ser com cada irmão que venha trazer as explicações, os ensinamentos, e que tudo seja feito conforme a tua vontade. Que cada um, Senhor, aqui conectado, possa estar com o coração aberto, com os ouvidos abertos e com entendimento para tudo que o Senhor vai falar. Senhor, por tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, Amém. hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Gálatas. Vou começar aqui a partir do versículo 1. Ok? Diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tende caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. No estudo anterior, nós aprendemos, nos capítulos 3 e 4, nós vimos Paulo ensinando o que era a parte doutrinária do negócio, né? E os vários aspectos de que, primeiro, as principais coisas que nós vimos. O cristão não é justificado por obras de lei, ele é justificado pela fé, sem lei nenhuma. E que misturar lei e graça traz prejuízo para a vida cristã, para a Assembleia, e causa muitos problemas, né? Agora, no capítulo 5 e 6, uma vez ele tendo estabelecido já a parte doutrinal, ele vai agora dar as exortações. Paulo sempre assim, ele prepara no que ele vai falar, trazendo a doutrina, e depois, então, ele faz as exortações baseadas na doutrina que já foi explicada, entendeu? Então, esse capítulo 5 e 6, na realidade, é uma série de exortações. O irmão numera, são em torno de 7 exortações que ocorrem nesses 2 capítulos. Todas elas mostrando como o cristão deve aplicar isso na sua vida prática, ou seja, aquilo que ele faz no dia a dia, baseado nessa doutrina e daquilo que ele aprendeu com o que ele ensinou, e agora como agir, né? E as exortações começam já no versículo 1, né? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Isso é quase que um resumo de Gálatas inteiro, esse versículo, né? Porque está mostrando que a nossa liberdade é em Cristo, né? Cristo nos libertou por meio do seu sacrifício, e a lei não tem nada a ver com essa libertação. Nós somos libertados da lei, de fato, né? E voltar a ficar debaixo do jugo da servidão, de qualquer forma de lei, também ele fala, não torneis a se meter outra vez com essas coisas, porque a gente sabe no que dá, né? O interessante é que Paulo, quando ele faz essas 7 exortações, ele explica, ele dá a exortação, mas ele explica os motivos, o porquê dessa exortação e os efeitos práticos na vida do cristão. E o irmão faz até paralelo entre os cristãos e o povo de Israel, o povo da lei. Porque no Velho Testamento, Deus dava ordem, mas ele não dava explicações. Ele explicava o porquê, ele simplesmente dava ordem. Já para os cristãos, o Senhor, ele sempre ele dá ali um direcionamento e ele explica o motivo, as razões. Né? O irmão até fala que isso é uma diferença entre cristãos e pessoas que não têm Cristo, né? E do povo de Israel. E ele cita a questão do culto racional. Né? É por isso que nós temos um culto racional. Porque nós fazemos com entendimento as coisas que Deus pediu para nós fazermos. Isso é que é interessante. Então, tudo que nós fizermos para o Senhor, nós podemos fazer com entendimento, porque o Senhor nos dá a palavra, por meio da sua palavra, o entendimento, os porquês, as razões, as explicações. E isso é maravilhoso. Então, o irmão, ele começa a falar sobre essas 7 exortações, aqui a partir do capítulo 5, falando desse privilégio, que nós temos ali as exortações e as explicações do porquê dessas exortações. Essas 7 exortações que o irmão lista, elas estão descritas no capítulo 5 e no capítulo 6. Mas a exortação, a primeira que o irmão Lineu já citou no versículo 1, ela é fundamental, porque no versículo 1, Paulo fala, estai, permanecei. Esse estai aí tem um sentido de permanecer. Então, quando Paulo fala, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha que interessante. Ele fala, permanecei firmes. Aonde? Na liberdade.
é interessante como no final do capítulo 4, ele nos dá o sentido dessa liberdade. O último versículo do capítulo 4, ele fala: de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Nós somos livres. Nós temos uma liberdade. E nós temos que desfrutar essa liberdade. E não só desfrutar, permanecer firme. E aqui nos versículos 1 do capítulo 5 até o versículo 15, Paulo ele vai usar isso, essa primeira exortação, ela utiliza esses 15 versículos, aonde o Senhor nos dá inúmeras razões, inúmeros motivos, inúmeros porquês de nós permanecermos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E aí ele fala: não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Então, esse jugo da servidão aqui não é uma questão posicional, mas é uma questão de prática, é algo prático na nossa vida. Nós somos livres, mas se o cristão voltar para as questões legalistas, para as questões de lei, ele mesmo se coloca sob o jugo da servidão, no aspecto prático. Então, no decorrer dos próximos versículos, Paulo ele vai nos advertir, nos exortar de maneira contundente sobre nós permanecermos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E isso, irmãos, nós não podemos tirar de nossas mentes. Coisa interessante também é que a gente deve se lembrar que os Gálatas, eles eram gentios, né? E eles estavam mergulhados em toda a ordem de idolatria e de libertinagem, né? Como a gente tem falado. E quando ele fala de uma coisa que o Lineu falou a live passada, no programa passado, era que a gente, muitas vezes, ele poderia, o gentio, sair de um extremo, que era viver de uma forma carnal, né, de uma forma de liberalidade, né, em relação a todas as coisas, e cair do outro lado, que era o legalismo, né? Então, aqui ele está falando, Paulo fala para que eles estejam firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, que é exatamente o meio do caminho. Eles saíram de uma impiedade e pararam no meio, né, na liberdade com que Cristo nos libertou. E ele fala: e não tornei a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Ou seja, ele está falando assim: olha, não vai até o outro extremo, é exatamente o assunto de Gálatas, né? De começar a querer guardar a lei, porque você vai sair de um jugo de servidão do pecado e vai cair no outro jugo de servidão, que era exatamente a lei, aquilo que a lei queria fazer, e que esses falsos mestres aqui judaizantes, né, eles estavam incomodando os irmãos de Gálatas, né? Então, permanecer firmes na liberdade com que Cristo libertou é ficar no meio, né, nessa liberdade. E no versículo 2, a gente vê Paulo usando sua autoridade apostólica. Ele fala: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Além de você sair de um extremo e ir para o outro, se você já entendeu o que é a liberdade em Cristo, que é a graça, nós andamos em graça, e não mais no jugo da lei, se quer voltar, você não pode ter os dois. Então ele fala: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, você anula aquilo que a obra de Cristo fez para você. Porque se a obra de Cristo te libertou do jugo, no caso dos Gálatas, libertou eles da idolatria. Então, livres da idolatria, agora eles vão servir a lei. Quer dizer, deixa de servir o ídolo para servir a lei agora. Então, para que serviu a obra de Cristo? Para tirar você de um jugo perverso, do maligno, para colocar você num outro jugo, que é a da lei, que também amaldiçoa e condena.
porque quando viviam na trevas, na idolatria, em todas as formas de ateísmo, né? Tudo que os gentios faziam, sem Deus, nas trevas, o salário que eles iam ter, qual que era? O que eles tinham de vantagem? Nenhuma, eles estavam condenados, né? Eles já eram julgados como, se continuassem naquele caminho, iam para a morte. Cristo, ao morrer na cruz e derramar seu sangue por eles crendo nisso, são libertados desse poder da morte, agora são livres para servir a Deus, não são escravos dos ídolos. Você vai se colocar debaixo da escravidão da lei? Isso que Paulo está falando para eles. Se vocês deixarem se circuncidar, no sentido aqui de guardar a lei, né, de entrar no sistema judaico, se você se circuncidar, Cristo já não vai aproveitar de nada para vocês. Vocês anulam aquilo que Cristo fez fazendo isso. Então, ele está, como apóstolo, dizendo para eles, presta atenção nisso. É mais uma exortação, falando, olha, fique firme. E esse ficar firme aqui tem relação, esse ficar firme na liberdade, com relação a ficar firme doutrinalmente. Por quê? Nós já falamos disso na live anterior, eu creio. Um modo de nós nos guardarmos do legalismo é conhecer bem a doutrina, a sã doutrina. Porque o legalismo, ele é muito próximo da doutrina. Porque o legalismo não é uma coisa assim, uma coisa fazer o mal, é fazer coisas boas para ter a aceitação de Deus. Mas é um mal também, porque o que nos faz aceitáveis diante do amado? A obra de Cristo. Agora, se as coisas que eu vou servir à lei vão me tornar aceitável a Deus, tem mais uma coisa que me torna aceitável a Deus. Cristo mais alguma coisa. Outra vez, anulamos o que Cristo fez. Então, Paulo deixa bem claro isso, né? E ele fala no 3, e de novo protesto, que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar a toda a lei. Ou seja, se nós falássemos assim, olha, você agora é cristão, você está livre para servir a Deus, mas algumas leis você pode escolher para servir. Eu gosto da lei assim, desse aspecto e desse aspecto, eu vou seguir só essas coisas, o resto não. Não é, você não... aquele negócio é que nem casar. Você casa com a sua esposa, mas a família é bônus, vem junto, não tem jeito a família dela. Então, é o tipo da coisa que não tem gente que escolher, eu só vou pegar a mulher, mas a família eu não quero saber. Não, vem junto. O cunhado, a cunhada vem junto, não tem jeito, né? Então, só como um exemplo, estou dizendo, não tem jeito de você pegar a lei e escolher o que você vai servir na lei. Você tem que servir ela toda. Porque se cair num só, você caiu em tudo. Isso Paulo fala, então, eu protesto de novo a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E ele já tinha falado isso, acho que no capítulo 3, né? Se uma só coisa que você... E em Tiago fala sobre isso também. Se você errar numa coisa na lei, você errou em toda ela. É condenado do mesmo jeito. Ou seja, a nossa aceitação diante de Deus, se fosse por meio de alguma obra, teria que ser a obra completa da lei. Eu teria que fazer tudo da lei certinho, sem erro. E isso, o que já foi provado, que nenhum fez. Romanos fala, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. E nós vamos querer voltar para isso? De modo nenhum. Ele fala, protesto que todo homem que fizer isso se obriga a guardar toda a lei quando se circuncida. É interessante, né, que isso é bem claro. Paulo deixa bem claro na carta aos Gálatas, que o único terreno verdadeiro de aceitação diante de Deus para o crente é a fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o único terreno. Não tem meio termo, é só esse. E o interessante é que os judaizantes, eles não entraram lá para que eles negassem a fé, negassem a obra de Cristo, mas eles queriam acrescentar. E aí é que mora o problema, nesse acrescentar. Quando você acrescenta outros terrenos, você, na verdade, você está rejeitando um único terreno. Se existe um único terreno e eu acabo aceitando outros terrenos, obviamente eu estou desqualificando e descartando
o primeiro terreno, que é o único. Né? Por isso que ele fala no versículo 2, Cristo de nada vos aproveitará, se vocês tomarem esse caminho. Né? Se deixar de circuncidar, ou seja, como o irmão falou, o sistema de lei, né? Esse circuncidar aqui, ele representa todo esse sistema de lei. Então, os judaizantes, eles não entravam falando, olha, você não tem que ter fé em Jesus Cristo. Eles não faziam isso, mas eles eram mais sutis. Eles aceitavam, não, você pode ter a sua fé em Cristo, mas também tem que ter esse outro terreno. Olha onde mora o perigo. E aí existem várias religiões ditas cristãs que fazem isso. Né? Elas não negam Cristo, mas elas acrescentam tanta coisa, tanto lixo. E aqui Paulo deixa bem claro, só há um terreno de aceitação de Deus para com o crente. A fé na obra de Cristo. A obra de Cristo. Então não tem negociação, é um único terreno. E aí no versículo 3, como o irmão falou, ele fala, e de novo protesto, e de novo testemunho a todo homem que se deixa circuncidar, ou seja, que se deixa acrescentar terrenos, que está obrigado a guardar toda a lei. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, fala isso, que aquele que se coloca sob o princípio de lei, ele é amaldiçoado. Gálatas 3,10 diz, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é isso que o irmão falou. Não tem essa negociação de, eu vou cumprir esse item da lei, mas o outro eu deixo para lá. Não existe a possibilidade de se fragmentar esse terreno. A lei eu vou fazer aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada eu deixo para lá. Isso não existe. Ele deixa bem claro no versículo 10 do capítulo 3. Permanecer em todas as coisas. E é óbvio, nenhum homem consegue guardar a lei. Nenhum homem. Então ele já é falho. E ele já é amaldiçoado. Ele já é maldito. Então no versículo 3 mostra essa consequência. A maldição por aqueles que adotam princípio de lei, colocam a pessoa sob a maldição da lei. E aqui há um outro contraste, né? O contraste é Cristo, por meio da sua obra, por meio da fé dele, veio nos libertar disso. Mas quando a pessoa procura esse terreno de lei, ela está se colocando novamente debaixo de maldição daquilo que Cristo veio tirar essa pessoa. Olha que paradoxo. Então, realmente, que isso nos sirva de alerta. Acho bom a gente esclarecer isso, porque a gente fala, quem está lendo aqui, que Paulo fala de circuncisão, né? E depois fala que está obrigado a guardar toda a lei. Mas a circuncisão não fazia parte da lei. Na realidade, não foi dada, não faz parte da lei de Moisés a circuncisão. A circuncisão foi lá em Abraão que foi feito. Foi um pacto de Deus com Abraão. Então, isso quer dizer qualquer forma de regra ou de coisa, de pacto que o homem queira ter com Deus, não tem valor. Não é só a lei. Apesar de que, por exemplo, em Gálatas 3,10, que o irmão leu, e também em Tiago 2,10, fala, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aqui ele está falando da lei de Moisés, e em Gálatas 3,10 também falando da lei de Moisés. Mas aqui Paulo está indo mais além ainda. Ele está falando da circuncisão, porque não é só a lei, é qualquer coisa que você coloque como maneiras de acrescentar a obra de Cristo, isso caiu da graça. E é interessante essa expressão, né? Porque muitos usam, inclusive, esses versículos próximos que nós vamos ler aí, muitos usam esses versículos 4, por exemplo, que fala, separados estáis de Cristo, vós que se justificais pela lei, da graça tendes caído. E eles usam isso aqui como um suporte bíblico de que o crente pode se perder, ele pode cair, ele pode perder a salvação. Prestem atenção, ele não está falando que Cristo separado, ou seja, perdido está, ou que perdeu Cristo, não é isso. Ele está falando que caiu da graça. Ele não caiu da salvação.
E é ele que se colocou nessa posição. Muitos pensam, separado de Cristo, nossa, então ele perdeu a salvação? Ora, nós não estávamos separados de Deus? Como que nós ficamos separados de Deus? Nós nos separamos de Deus, não foi Deus que se separou de nós. Nós nos separamos dele por causa do pecado, quando incrédulos. Quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Deus não se escondeu dele, ao contrário. Foi a primeira coisa que se ouve Deus falar, a primeira voz que se ouve no Éden após a queda é: Adão, onde estás? Ele estava procurando Adão, porque ele estava escondendo. Deus não sabia onde ele estava? Será que Deus não é onisciente? Lógico que é onisciente. Sabia tudo o que ia ter acontecido. Mas ele quer ouvir o homem confessar o que ele fez. Ele fala: onde estavas? Onde estás? O que fizeste? E aí, vem toda aquela desculpa, aquela acusação e tudo mais, né? Mas isso aqui é muito importante nós entendermos. Separados estáis de Cristo, vocês se põem no lugar de separação de Cristo. Vocês se afastam de Cristo. Vocês se afastam da graça de fazer isso. Não é que você perde a graça porque Deus vai tirar a graça de você ou vai tirar o Espírito Santo de você. Não. Mas você se afasta. Realmente, se você quiser fazer essas coisas, vai sair para o outro lado e não é a posição normal de um cristão, né? O cristão está em Cristo. Mas se ele querer fazer mais alguma coisa para ser aceito por Cristo, ele está colocando uma coisa que Deus não pediu para colocar. Então, ele está saindo da graça para ir fazer outra coisa. É ele que está caindo da graça. Ele que está escapando da graça para ir servir a lei ou qualquer forma de lei, né? Interessante esse versículo também, Lineu, porque a versão corrigida, né, que a maioria dos irmãos usam aqui, ela fala separados de Cristo. E a versão atualizada, ela fala: de Cristo vos desligastes. Então parece que é exatamente a pessoa se desligou de Cristo, ela perdeu, né? E o Darby, ele faz uma tradução desse versículo, dessa questão de ser esse separado. O que significa esse separado? E o Darby fala assim: e vós estáis privados de todo o proveito que vem de Cristo, como separados dele, todos vós que vos justificais pela lei. Então, nós estamos privados de todo o proveito que vem dele, como separados, né? Alguém que está separado, ele está privado do proveito que possa vir de algo, né? Então é isso, aquele que se justifica pela lei, ele está privado do proveito que vem de Cristo. Eu acho que talvez isso dê uma luz, né, nessa questão de o que significa esse separado ou o desligado aqui na versão atualizada, né? Tem uma pergunta no chat. Foi dito que os adventistas dividem em lei moral e lei cerimonial. O que seria isso? A lei moral, os 10 mandamentos. A lei cerimonial, tudo aquilo que dizia respeito aos utensílios, de como fazer os sacrifícios, tudo que dizia respeito ao que os levíticos tinham que fazer. E também ao que ao próprio povo tinha que fazer. Tinha que lavar os utensílios. Na realidade, se olhar bem a lei dos levitas, tudo que foi dado em Levíticos, considerando a época em que essa nação estava, eles já tinham princípios até como se chama? Quando na cidade você tem o cuidado sanitário, eles tinham cuidados sanitários. Você sabe o que fazia parte do que o israelita levava no deserto? Uma pazinha. Porque conforme ele ia fazer as necessidades, ele cavava um buraco e depois ele fechava com terra para não contaminar todo mundo. Então, se tinha um doente entre eles,
que era, por exemplo, a lepra, né? Separava por quê? Porque eles não queriam que todo mundo pegasse. E toda doença era assim. E não podia tocar no morto, e uma série de coisas que eles tinham. Então, existia a lei cerimonial, que diz respeito ao tabernáculo, né, e ao templo, que eles faziam no templo, e também as coisas que eles tinham que fazer, as festas do tabernáculo, eles tinham uma série de procedimentos. Eu já falei, eu não lembro direito quanto que é, mas passa de 600 coisas que eles tinham que fazer em todo o Torá, né, que é a Bíblia deles lá, né? Mas eram ordenanças e atividades que eles tinham que ter e que tinham que seguir daquele jeito. Alimento, o que eles podiam comer, o que não podiam comer, tinha que estar sempre vendo a listinha do que tinha que comer, não podia comer carne de porco, se tivesse o casco fendido, se tivesse o casco inteiro, se tivesse, se ruminava, se não ruminava. Era muita coisa, realmente era um fardo tão grande que nem eles conseguiam carregar, essa é a verdade. Então, isso que era a lei cerimonial. Então, o adventista fala isso porque eles falam que eles só guardam os 10 mandamentos. É isso que nós acabamos de falar aqui. Ele escolhe o que guardar da lei, entendeu? Os 10 mandamentos é bonito, nós guardamos os 10 mandamentos, entendeu? Que é o moral. Mas não é verdade o que eles falam. Porque, por exemplo, eles não tomam café, porque tem cafeína, e isso não poderia tomar, e uma série de coisas que eles fazem, que eles não comem, porque não é recomendado pela lei, não a lei moral. Eu observei aqui, lendo o versículo 4, que Paulo também se mostra meio que separado deles, né? Ele coloca assim: separado estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei, da graça tende caído. Porque nós, agora ele coloca nós, né? Ele cria uma separação desse contexto, porque não tem como ter comunhão com isso. Nós não podemos ter comunhão com alguém que se diz irmão e coloca dúvida no sacrifício de Cristo e quer voltar às antigas práticas da lei e qualquer outro tipo de ritual. Então é vós e nós. Tudo aquilo que ele ensinou aos Gálatas no início, ele dá sua autoridade apostólica, aquilo que ele aprendeu direto do Espírito Santo, o que ele disse, é isso que ele pregou, é nós. Ficar firme nisso. Porque vós já caíram, porque voltaram às velhas práticas. Não há comunhão com isso. Essa prática tenta, né, se misturar com o Evangelho, com essa doutrina, mas é eles e nós. Fica bem claro que não há comunhão com isso. Até aí. O Luiz comentou do versículo 4, da tradução do Darby. Quem tiver a Bíblia, é uma Bíblia de tradução literal. É LTT essa Bíblia. Eu tenho ela no meu pad, eu não leio ela, mas às vezes você vai recorrer porque ela traduz palavra por palavra do original grego, sabe? E você tem que entender o que está, porque às vezes não tem nem sentido. Mas olha só como é que é a tradução literal desse versículo 4. Fostes destituídos de todos os efeitos provenientes de junto de o Cristo, quaisquer de vós que em a lei estáis, sendo justificados. Da graça descestes para fora. Isso seria, se eu estivesse lendo grego, e lendo em grego, isso que vocês iam escutar, entendeu? Mas você vê claramente que ele fala que estão destituídos dos efeitos de estar junto com Cristo. Qualquer que quer se justificar, de vós que queira ser justificado estando na lei. Da graça, saísse para fora da graça. Você sai da graça. É você que está saindo. Ele não está falando que o Senhor vai tirar você da graça. É você que faz isso ao querer servir na lei, qualquer forma de lei. Você vê que ele fala aqui, inclusive, ele usa esse termo. Quaisquer de vós que em a lei estáis sendo justificados. Ou na lei está sendo. Qualquer forma. Não é. Muitos pensam que é só os 10 mandamentos ou qualquer coisa, mas até nós podemos criar uma série de regras para a nossa vida e falar, bom, se eu andar nessas regras, eu acho que vou estar bem com Deus.
É uma regra, não deixa de ser. Ainda que seja com boa intenção de ser um disciplinado e tudo mais, não é o modo como andar em Cristo e guiado pelo Espírito Santo, né? Seria mais guiado pelos seus próprios padrões morais, por melhores que sejam. Mais uma dúvida, já indo para o versículo 5. O que é a esperança da justiça, mencionada no versículo 5? Normalmente, a gente lê isso aí entendendo porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a justiça. Nós não lemos a esperança. A esperança da justiça é o mais próximo que esse livro chega do arrebatamento, né? É quando nós seremos transformados, e essa é a esperança de justiça que nós vamos ter. Nós já somos justificados em Cristo Jesus, mas a nossa redenção vai se completar quando nós formos transformados e subirmos para estar com o Senhor, que é o arrebatamento. Essa esperança da justiça é o arrebatamento, que é quando nós seremos glorificados também para estar com Cristo, né? Exatamente. O estado glorificado para o arrebatamento. E aí o irmão comenta no livro algo que é bem interessante, né? Para o cristão, essa esperança da justiça, ela é uma certeza. Ela é uma certeza adiada. Para o legalista, ela é algo que tem uma incerteza. Ele não tem essa certeza. Então, isso é um ponto que distingue bem o cristão que está no terreno correto, no terreno aceitável por Deus, ele tem a certeza da esperança da justiça. Já a pessoa que se coloca em qualquer outro terreno, ela não tem essa certeza. E, obviamente, né, consequentemente, essas pessoas não esperam o arrebatamento. Elas não se preocupam com isso. Elas não vivem vigilantes. Elas não vivem vigilantes a esse respeito. Que é bem diferente dos crentes que têm a certeza dessa esperança da justiça. Essa palavra esperança, a aplicação atual, moderna que a gente tem da palavra, ou esperança, é uma coisa que você espera que aconteça. No sentido, quando você fala assim, comprei um bilhete da loteria e espero que dê esse número, mas você não tem certeza nenhuma que vai acontecer isso. É uma esperança que eles falam. Na verdade, a palavra esperança na Bíblia é uma coisa que nós sabemos que vai acontecer e que nós estamos aguardando acontecer. Mas que ela vai acontecer, ela vai. É uma certeza adiada, por isso que o irmão usa esse termo, é uma certeza, a esperança do cristão é uma certeza adiada, é uma certeza futura da coisa que sabe que vai acontecer. E por que nós temos essa certeza? Por que eu tenho essa certeza de que eu vou ser arrebatado? Alguém sabe responder isso para mim? Por causa do Espírito que em nós habita? Não, porque tem um homem no céu. Ele foi as primícias dos que dormem. Então, eu posso ter certeza que eu vou ser ressuscitado, porque ele já foi. Porque a ressurreição, a primeira ressurreição, que é a ressurreição de vida, ela acontece em 3 etapas. A primeira já aconteceu, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Tremeu a terra quando ele morreu, tremeu a terra quando ele ressuscitou. Um evento tão importante que quando ele morreu, tremeu toda a terra, os sepulcros abriram e tudo mais. Quando ele ressuscitou, tremeu a terra e a pedra removida, os anjos anunciando: por que buscais aquele que não está mais entre os mortos? Então, Cristo ressuscitado é as primícias dos que dormem. E ele está onde agora? Ele está nos céus. Uma vez, num velório, a gente falando, né? Aquela conversa, ele vai estar com o Senhor. E uma pessoa falou assim: como você pode ter certeza que ele está com o Senhor? Porque ele é cristão, ele cria em Jesus Cristo como Salvador. Mas como que você pode ter certeza que ele vai para o céu? Porque Cristo está lá. Foi a resposta. Porque Cristo ressuscitou.
E ele tinha esperança de também ser arrebatado. Ele cria em Jesus. Então, isso é uma esperança para nós de uma coisa certeza que vem. Só não sabemos quando, mas vem. Vem e vem, e está bem pertinho. O Lineu falou primícias, né? Primícias, o que é? Numa plantação, numa árvore, né? Aparecem os primeiros frutos e depois desses primeiros frutos vem a carga, vem a produção total, vamos dizer assim, né? dessa fruta. E o Senhor, então, nesse sentido, ele é as primícias e nós somos os frutos, né? dessas primícias, né? E tem um outro versículo também que fala que ele é o nosso precursor. Né? Ele é o nosso precursor. O que é um precursor? É aquele que já foi, ele já andou o curso antes, né? O precursor. Então ele já está lá e nós cursaremos, né? Por assim dizer, esse caminho que ele foi um dia. Né? Eu vejo que a liberdade e a esperança, elas estão conectadas, né? Porque a liberdade que Cristo nos libertou, essa posição, ela não tem dívida. A lei e o legalismo pressupõem uma dívida, fazer alguma coisa para ganhar, ser abençoado. Tem sempre uma carga de uma dívida. A liberdade não. A liberdade que Cristo nos libertou nos coloca diante do Pai, sem dívida, livres para nos relacionarmos com Ele. Não é o crente que está fazendo algo, né, para ganhar alguma coisa. É o que já é abençoado. E agora ele anda como ressurreto, né? Sabendo que daquilo que espera, da sua certeza. Então, quando eu digo que eu tenho a liberdade de Cristo, é que eu sei que entre eu e Deus não existe mais nenhuma dívida. Claro que o pecado nos tira a comunhão com Deus, né? Mas andar em liberdade é poder estar na presença de Deus, né? O irmão, acho que o Bill fala assim que o crente é uma pessoa na presença de Deus, Deus amando ele e ele amando a Deus. É um privilégio dessa liberdade que nós temos, que a lei tira, o legalismo tira, e até quem não está nesse negócio de lei e tudo, entra nesse pensamento querendo fazer alguma coisa para Deus para ser abençoado. Já não está em liberdade, já não está desfrutando da certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. E facilmente, sutilmente, o legalismo vem entrando em nossa vida, porque às vezes nós queremos, né, nos apresentarmos justos, dignos, preparados para sermos aceitos em alguma coisa, recebermos alguma coisa de Deus. Então é um exercício, né, esse relacionamento de liberdade, de amor e de certeza que o Senhor nunca separa de nós. Nós separamos dele, né, mas não ele de nós. Até aí. Tem uma pergunta aí no chat, mas seria mais adequado nós respondermos quando chegarmos no versículo 10. A pergunta é: que condenação é essa que se fala no versículo 10? Essa resposta será dada quando a gente chegar, logo mais no versículo. Aí, em relação ainda ao versículo 5, Paulo fala aqui, ele começa falando aqui da esperança, né? E aí no versículo 6, ele acrescenta mais dois elementos aqui. Ele acrescenta o amor e a fé e o amor. Então ele coloca aqui a esperança, a fé e o amor. Aí se os irmãos quiserem e puderem comentar a respeito desses elementos, seria bem interessante. Esses três elementos são vitais, né? De fundamental importância para a vida cristã.
eu podia até dizer que seria como a lei, né? A lei você não pode escolher uma só para seguir. Se você cair numa, você cai em todas. Como vida cristã, você não pode escolher só ter fé, mas não ter amor, só escolher o amor, mas não ter a fé, ter esperança, mas não ter fé. Não tem jeito. Os três estão interligados, porque são coisas fundamentais da vida cristã. Então, ele põe essas três coisas diante aqui, a esperança, a fé e o amor. E em algumas cartas, Paulo usa essas coisas quando ele cumprimenta no início, na entrada da coisa que ele fala, fé, graça, misericórdia. Então, existe algumas que ele não fala de certas coisas porque você vê claramente que o caráter daquela assembleia para a qual ele está escrevendo está de tal forma que ele não vai falar para eles misericórdia, porque eles estão numa posição que eles precisam mais de puxão de orelha do que misericórdia, entendeu? Então, é interessante isso. Mas essas três características são características vitais do cristão. Até o versículo 6, ele vem trazendo tudo o que mostra sobre a justificação do crente, e que se ele puser alguma coisa no lugar, ele vai ter, logicamente, um desastre na vida dele, né? Se ele quiser colocar alguma coisa para se justificar. O irmão estava falando a respeito desse... Deixa eu voltar aqui para ver o que ele leu. O versículo 6 fala, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, ou poder algum, ou nenhum efeito. Por mais que a gente queira ter boa intenção de fazer alguma coisa para melhorar a nossa aceitação para com Deus, ela não tem poder nenhum para fazer isso. Se tivesse alguma coisa que nós pudéssemos fazer que melhorasse a nossa aceitação para com Deus, nós podemos ser aceitos por aquilo que fizemos. Mas se eu chegar diante do Senhor e falar, bem, eu fui aceito, estou aqui no céu, mas porque eu fiz tal coisa, eu me circuncidei. Então é salário, não é graça. Então eu não estou lá por graça, eu fiz alguma coisa para chegar lá. Esse é o ponto todo que Paulo está desde o comecinho tentando mostrar aos Gálatas que qualquer forma de lei teria como consequência você ter o salário daquilo que você fez, a recompensa, né? Mas não tem, é graça. A graça é alguma coisa que você recebe sem merecer. E o Senhor, então, Paulo mostra que o Senhor, em Jesus Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem poder algum para te tornar mais aceitável. Mas a fé que opera por caridade, que por amor, a fé que opera por amor. Então, essas coisas, sim, têm valor. Porque por fé, nós somos filhos da fé. Como Abraão, nós somos filhos de Abraão. Porque assim como ele teve fé, ele ouviu e creu no que Deus falou. Muitas pessoas querem entender a fé. Mas me explica, como é que eu tenho fé? Como é que faz para ter fé? E é uma coisa tão abstrata falar disso que não tem jeito. Porque fé é fé. É crer naquilo que foi falado por alguém para você. Deus falou, você tem fé, simples fé. A fé de uma criança. Vocês já viram uma criança, quando você chega e conta uma história para ela, e ela fala, verdade, e é uma história tão absurda, mas ela acredita, porque a pessoa que está falando para ela tem autoridade. Assim, nós devemos estar para com Deus. Quando Ele vem para nós devemos ouvir como uma criança. Acreditar no que Ele está falando, porque Ele tem essa autoridade. Isso que Abraão fez. Então, a fé é um elemento da vida cristã que é fundamental e que nos é dada por Deus também. Porque nem sequer a fé nós tivemos de nós mesmos, mas nos foi dada por Deus. É aquilo que fala em Efésios, né? Efésios 2, né? Estando nós mortos, porque a salvação
não vem de obras, mas de fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é um dom de Deus também. Então, nem sequer da fé nós poderíamos chegar e falar, oh, mas eu tive fé, né? Sim, mas quem te deu? Ou eu chegar lá e falar assim, mas eu tive amor. E quem te deu esse amor? Porque você não andava em amor, você era filho da ira. E assim por diante, entendeu? Então, são elementos fundamentais por causa disso. Né? Uma pergunta do chat aqui, irmão. O irmão do filho pródigo é um exemplo de alguém que não tem liberdade com o pai? Eu vejo esse irmão mais velho do filho pródigo como aquele que fazia para receber em troca. Porque você vê claramente que ele se dirige ao pai e fala assim, mas, nossa, eu trabalhei duro aqui, e esse aí que foi, gastou tudo, o senhor está dando para ele? Quer dizer, o típico legalista. Ele fala, como assim? Eu fiquei aqui suando para guardar a lei, e vem um gentil aí e se salva pela simples fé? Como pode? Que injustiça de Deus. Não, não é injustiça. Porque você estava fazendo para receber alguma coisa em troca. Então, você estava como um servo, não como um filho. E interessante que ele fala, né, que o pai tá matando o maior cordeiro e eu não podia fazer isso com os meus amigos. Ele não queria que tivesse uma ceia com o pai, ele queria mais tratar com os amigos dele, queria ficar na vida boa dele lá. Na realidade, sim, eu acho que ele é um exemplo claro de um legalista que se opõe a um que vem arrependido e em pura graça recebido com misericórdia e graça, como foi o filho pródigo, né? O irmão falou que os versículos 1 até 6, Paulo mostra que ter a lei como a base para a justificação coloca em dúvida a sua posição diante de Deus, né? E a partir dos versículos 7 até o 15, Paulo vai mostrar agora, né, a partir do versículo 7 até o 15, que este mal ele afeta o estado do crente na terra. Então, por isso ele começa com aspectos aqui bem práticos, né? Ele começa no versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, ele começa o versículo 7 fazendo uma pergunta para fazer com que os Gálatas pudessem pensar a respeito. Né? Ele começa falando, corrieis bem. Quem vos impediu? Partiu de um líder judaizante, de um líder legalista, né? De uma pessoa que começou ali com essa má doutrina. Por isso que Paulo faz com que os Gálatas ali eles comecem a refletir. E ele faz a pergunta, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E aí no versículo 8 ele fala, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, não foi uma persuasão vinda do Senhor, mas essa pessoa, esse judaizante, a qual Paulo está questionando no versículo 7, ele que começou a introduzir a má doutrina aqui. Né? E aí dos versículos 7 até o versículo 10, ele vai discorrer sobre isso. O ponto em que a má doutrina entra, através de pessoas, aqui ele fala quem, e lá no versículo 10, quando nós chegarmos lá, qual é o resultado de se levar irmãos a um outro caminho? Ou seja, tirar os irmãos do caminho de Cristo e acrescentar fermento, né, no ensino, que é a má doutrina. O irmão acentuou essa palavra, é interessante esse quem, né? Parece ser uma pessoa, né? Sempre existe um líder que traz a má doutrina e começa a buscar seguidores, a angariar seguidores, né? E contamina, porque, veja bem, versículo 8. Essa persuasão não vem daquele.
Ou no versículo 7, quem vos impediu? E no versículo 10, confio de vós, o Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta. Parecia ser só uma pessoa. Seja quem ele for, sofrerá condenação. Mas tem mais na frente, versículo 12, eu queria que fossem cortados aqueles. Já estava em plural aqui. Você vê que sempre vai ter aqueles que inquietam. Tem o líder, mas tem os outros que ficam seguindo ele e inquietando todo mundo. Fica contaminando todo mundo. E assim como a levedura numa massa, né? Um pouco de levedura, de fermento, leveda toda a massa rapidinho, é assim a má doutrina. Ela começa um pouquinho ali, uma pessoa falando um negócio, e dali a pouco ele tem seguidores, e esses seguidores disseminam o negócio, dali a pouco está todo mundo contaminado. Então, esse é o sistema que Satanás usa para perverter aquilo que Deus propõe, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção quando ele fala essas coisas. Inicialmente, parecia ser só uma pessoa que estava fazendo isso. Existia um fator, um elemento judaizante no meio deles, que no final acabou sendo aqueles que sofreriam a condenação. Esse sofrer condenação, entendam bem, alguém que faz um do rebanho se desviar, ele vai ser julgado sim por o que ele está fazendo. Porque todos os que, nós que quando nos convertemos, nós temos o Espírito Santo, tudo. E se nós estamos fazendo, estamos andando em Espírito, nós nunca vamos trazer uma coisa que vai dividir os irmãos. Ao contrário, o cristão verdadeiro, o propósito dele é edificar, é juntar, fazer para os irmãos, não contra os irmãos. Mas o herético não, ele quer fazer alguma coisa para que ele consiga, de qualquer forma, desviar esse irmão para seguir a ele, não ao Senhor. Que é aquilo que nós tínhamos visto já no versículo, no capítulo 4, né? Que ele fala das más intenções desses judaizantes. Eles falam, eles têm zelo por vocês, mas não é um bom zelo. Não é um bom zelo, porque era um zelo que queria tirar eles de Paulo para seguir a esses judaizantes. Esses daí são bem diferentes daqueles que são enganados. Eu sempre falo como o Senhor tratava aqueles que eram autoridades religiosas e como ele tratava aqueles que eram as suas pobres criaturas que estavam sendo enganadas por aqueles falsos mestres. Ele tratava-os com severidade, mas quanto aos enganados, ele tinha piedade, tinha misericórdia deles, tinha dó deles do que estava acontecendo, ele sentia, tinha empatia pelo seu povo. Porém, aquele que desviava, ele falou claramente no Evangelho, seria melhor que tivesse amarrado uma pedra de mol ao seu pescoço e jogado ao mar, se fizer um dos meus pequeninos se desviar. Por quê? Aquele que quer desviar, ele é o lobo, ele não é aquele que quer juntar, entendeu? E o rebanho, se tiver letárgico, ele vai ser enganado. Se ele tiver dormindo, ele vai ser enganado. É isso que Paulo está falando nessa carta. Desperta tu que dormes, entendeu? E Cristo te iluminará. Nós temos que entender que ser cristão não é só falar assim, eu sou cristão, vou lá todo dia na reunião, sento lá, levanto e vou embora. Não é. É uma vida. É uma vida. É uma vida. É do momento que você acorda ao momento que vai dormir, você é um cristão. Você não é cristão de assembleia, de um edifício. Como é, por exemplo, o catolicismo é o maior exemplo disso, né? Eu só era católico quando eu entrava na igreja. Fora da igreja eu era eu mesmo, e daí era fácil, porque o catolicismo é um sistema que fica fácil fazer isso, né? Aí é só lá confessar tudo, tal, ele manda rezar tantos Padre Nosso, tantos Ave Maria, e pronto. Você já está bom para fazer a semana que vem tudo que você fez outra vez e vir confessar de novo. Não é isso a vida de cristão. Nós não somos um constante vai e volta, sobe e desce, sobe e desce. Nós temos os nossos altos e baixos? Temos, mas nós estamos constantemente
nos julgando, fazendo um juízo próprio, indo na presença do Senhor e na palavra, nos lavando na água da sua palavra pelo Espírito Santo. Isso, então, nos guarda de toda essa artimanha do inimigo, né? Mas essa pergunta que fizeram, o que significa essa condenação, é a condenação de um falso mestre, porque esses que espalham coisas assim e que enredam o rebanho são falsos cristãos. E nós não podemos nunca esquecer que hoje, mais do que nunca, a cristandade é um grupo de pessoas, uns que professam ser cristãos, mas não são, e uns que são cristãos mesmo, professam e são cristãos, têm o Espírito Santo. Como nós não temos o olho para enxergar o Espírito Santo na pessoa, nós nunca vamos falar esse é, esse não é. Isso é coisa para Deus, não é para mim. Porém, o fruto do Espírito está descrito nesse capítulo aqui exatamente para isso. Você vê o fruto do Espírito. As obras da carne estão ali também. Você pode andar na carne como cristão? Pode, mas não é o estado normal de um cristão. É até aí. Esse versículo ele fala de condenação, né? Eu não sei se já foi trazido nesse fórum, né, a questão da diferença entre condenação e juízo, e julgamento, né? Porque assim existem duas palavras no grego que falam a respeito de uma pessoa ser julgada e uma pessoa receber uma sentença condenatória, né? E uma terceira coisa seria a condenação, aí que vai receber todo aquele que comparecer no grande trono branco, né? Então tem um versículo, né? Outra vez a gente estava conversando com os irmãos, que tocou muito no meu coração, que é João 3, versículo 18. João 3, 18. E fala assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse versículo o Senhor usou muito para tocar meu coração com relação à minha salvação, né? E eu me via condenado, né? Sem dúvida, qualquer um que lê isso com vida divina vai perceber que está condenado. Mas aqui a palavra correta aqui não é condenado, é julgamento, né? Por quê? Porque a condenação é algo irrecorrível. A condenação é algo definitivo. Aquele que receber a condenação, ele vai dali para o lago de fogo. E isso é algo que vai acontecer lá no grande trono branco, e somente lá. Então, essas duas palavras, eu não me lembro agora qual é a palavra grega que fala sobre condenação, mas existem duas palavras gregas que falam sobre o julgamento e o juízo, ou a sentença que a pessoa vai receber. Então, a palavra crisis é a palavra que diz a respeito do julgamento. E a palavra crima é a palavra que diz respeito à sentença que a pessoa resolve, uma sentença condenatória. Então, e daí que vem, dessas duas palavras, vem a crise, né? A pessoa está em crise, o que faz? Vai no tribunal e vai pedir os seus direitos lá diante do poder judiciário, né? Então, ele está em crise, então ele entra em julgamento. E a sentença do juiz é o juízo, é a crima, ou seja, o crime que ocorreu e, consequentemente, a pena né, ou uma restituição de algo, uma indenização, ou às vezes, se for uma questão criminal, a pessoa pode ser penalizada, uma multa, uma prisão, alguma coisa nesse sentido, né? Então, voltando aqui em Gálatas, quando ele fala seja quem for, sofrerá a condenação, não é condenação.
ele sofrerá o juízo, ele sofrerá a crima, né? Ele receberá do Senhor um juízo em função disso daqui. Seja quem for, não importa se é um crente, não importa se é um incrédulo, ele sofrerá um juízo, né? Se for um juízo governamental de Deus, não é? E se for um incrédulo, ele vai receber esse juízo governamental que todos nós estamos sujeitos aqui enquanto vivos, e futuramente ele pode receber também um juízo judicial, que é quando então ele, diante do trono branco, vai ser os livros das obras vão ser abertos e serão nesse tribunal serão apresentados isso. Ele vai receber então a sentença condenatória e aí então ele será condenado. Então o irmão inclusive fala que hoje, na verdade, não existe ninguém condenado com relação a homens. O mundo está condenado, mas homem nenhum está condenado até o momento em que ele deixa esse mundo pela morte. Se ele deixar esse mundo pela morte sem crer no Senhor Jesus, ele vai ser condenado lá no tribunal, no grande trono branco. Então, essa palavra aqui, só para esclarecer, não é condenação, porque condenação é algo irrecorrível, definitivo. É bom que você tocou nesse assunto, porque é uma coisa que eu já ouvi uma vez, esse versículo de João 3,18, quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Existe uma doutrina que fala que, na realidade, como Cristo morreu por todos, né? Então, agora você é julgado porque você não creu em Cristo. Isso não é certo, isso é errado falar isso. Porque, na realidade, nós vamos ser julgados não pelo pecado, mas pelos nossos pecados. Estou falando o homem incrédulo, ele não vai ser julgado porque ele tem a natureza pecaminosa ou por causa do pecado, ou de um pecado, de não ter crido em Cristo. Ele vai ser julgado de acordo com os seus feitos, de acordo com os seus pecados. Então, lá na segunda ressurreição, que é a ressurreição de condenação, todos eles serão ressuscitados e vão ser julgados de acordo com as suas obras, não de acordo com ter ou não ter crido em Cristo. Isso aí não existe, isso aqui não está correto pensar assim. O que esse versículo está dizendo é o seguinte, que quem crê em Cristo já não é julgado, já passou por isso, porque Cristo recebeu esse juízo no lugar dele. Cristo esteve lá no lugar dele, e eu tenho essa fé. E aquele que não crê, ele ainda continua, porque ele está na posição que ele estava, ele nunca saiu da posição. Nós estamos nessa posição e podemos dizer hoje, já nenhuma condenação há, já não há nenhum juízo, nenhum julgamento para mim. A mesma coisa em Romanos 1, é julgamento, não é condenação. Porque a condenação é uma sentença final irrevogável. Quando dá sentença, acabou, não tem. Aí não tem recurso, não tem nada. Quando é dado no tribunal superior, acabou. Deu, você tem que fazer e acabou. Não tem, pode recorrer, pode fazer, não tem a quem recorrer. Nós sabemos como funciona, muitos aqui são advogados e sabem disso, eu não sou, né? Mas a coisa funciona assim. Eu tenho o tribunal de primeira instância, segunda instância e o tribunal superior. Se um caso julgado em primeira instância, o juiz cometeu alguma coisa e que o réu se acha lesado, ele pode recorrer a um segundo. Aí ele vai analisar. Se ele também achar que foi, e ele achar que esse segundo também não está certo, ele vai ao último, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal é a palavra final. Deus é o nosso Supremo Tribunal, que não tem jeito. É ele que vai falar, ele que é o juiz de toda a terra. Então, por isso que, por exemplo, muitos falam assim,
Ah, mas e se uma assembleia tomar uma decisão? Dizem que quando tomou uma decisão na assembleia de disciplina, todo mundo tem que aceitar, seja ela certa ou errada. É verdade. Se uma assembleia decidiu uma disciplina, todos devem se honrar essa disciplina que ele instituiu. Não dizer que está certa ou errada, mas aceitar. Se estiver errada, Deus mesmo vai cuidar. Existe a apelação da própria assembleia, pode ser o Senhor vir por meio de uma outra assembleia e falar, ó, vocês fizeram não está certo e tudo mais. Mas de modo nenhum eu vou dizer para vocês que vai chegar diante do trono e vai falar assim, não, mas espera um pouco, eu quero recorrer a alguém acima de Deus. Como assim? É o final. Então, quando for dada a sentença de condenação, não tem de jeito de descondenar. E por isso que Deus ainda não deu a sentença. Todos estamos debaixo de um juízo. Mas a condenação não saiu ainda, porque para nós que cremos, estamos fora. Já foi feito o juízo. E então, quando tivermos com o Senhor em glória, nós vamos ver o que ele fez por nós. Porque nós pensamos que nós sabemos o que foi feito por nós, mas não é nem um pouco, nem metade do que ele fez. O que ele fez por nós é muito mais do que nós podemos entender. Versículo 9, irmão, fala sobre a lei do fermento. Né? Paulo, ele utiliza essa figura do fermento em outra carta como mal moral. E aqui ele utiliza a figura do fermento como mal doutrinal. Seria muito interessante falar um pouco sobre isso. Cuidado com o fermento, mesmo que ele seja pouco, né? Que a gente considere inocente. Mas é justamente esse pouco que causam os maiores problemas. Se o irmão puder discorrer um pouco sobre a questão do fermento. O fermento, na realidade, é uma figura do pecado em si, né? Qualquer tipo de pecado. Existe o pecado moral, o pecado eclesiástico e o pecado doutrinal. O doutrinal, eu acho que é o mais difícil de se pegar, sabe? De você perceber. E é esse o caso aqui. O mal que estava em Gálatas era um mal doutrinal, porque era uma questão de doutrina. Eles estavam querendo acrescentar à obra de Cristo alguma coisa. Isso é um mal doutrinal. O moral é o mais comum entre nós, né? Porque esse daí fica bem evidente, né? A prostituição, o roubo e tudo mais. Mas o mal doutrinal, muitas vezes, ele vem revestido de ares de sabedoria, de zelo, de paciência, de muito amor e tudo mais. Mas se ele está desviando da verdade, é um mal. E vai contaminar todo mundo. Qualquer que seja, por menor que seja o mal, vai contaminar. A gente sempre tinha um exemplo, o irmão dava um exemplo no começo, quando a gente começou a reunir, né? E os irmãos nos visitavam, eles falavam assim, irmão, cuidado com o que você lê. Porque existem muitos escritores aí, cristãos, que escrevem e tal, e você, é cristão, eu vou ler e tal. Preste atenção à origem, ou veja, vai lá para Hebreus que fala, olhe para o final da vida desse seu pastor, desse que te ensinou, te instruiu. Por quê? Ele falava, cuidado com o veneno de rato. Porque o que é veneno? Vocês sabem como é veneno de rato? Veneno de rato não é tudo, é 90%, 90 e tantos por cento lá, sei lá qual é, 99% é comida. Ou 1% é o veneno. A comida atrai o rato, ele come e morre. Precisou uma lata inteira de veneno, a lata inteira ser de veneno? Não. A lata de veneno, ela tem 1% de veneno, o resto é comestível. Só que mata. Então, se você pega um livro de um autor que você não tem conhecimento, ou que, vou até mais adiante, eu vou ser sincero com vocês, pegar um livro de alguém que está no meio das denominações, que é um pastor de uma denominação, eu não vou perder tempo de ler, porque se ele soubesse a verdade, ele não estava lá sendo pastor. E como ele pode ensinar a verdade, eu falo, mas tem coisa boa que ele fala. Sim, mas todo mal tem por trás
vem, todo mau mestre tem por trás má doutrina. E por mais que ele fale coisas que são baseadas na palavra de Deus, o 1% que é a má doutrina vai te pegar. E, de repente, você está falando, ensinando isso na reunião, aquilo que você leu no livro, inconscientemente você está falando. Então, é o perigo que, às vezes, a gente sai da denominação e vem e ainda traz um monte de coisa que a nossa cabeça tem, que eu falo que é a mochila religiosa que a gente traz da denominação. Isso é muito perigoso. Vira e mexe eu faço isso, sabe? Porque eu tive um background católico e que se aprendia muito, e eu cheguei a fazer algumas coisas dentro do catolicismo, de aprender algumas coisas. Eu tinha interesse de saber a doutrina, e virava e mexia, eu estava pensando como eles, entendeu? E é um perigo, você tem que tomar cuidado, você tem que estar sempre vigiando. Agora, não resta dúvida, fermento, vocês sabem, por exemplo, eu gosto de fazer pão, né? De farinha vai 300 gramas, de fermento vai 5. E você misturou, deu 3, 4 amassadinhas, você já começa a ver a coisa crescer. Você deixa 10 minutos ali, ele já está o dobro do tamanho. Então, o fermento é uma coisa que ele funciona, ele vai fermentar, não tem jeito. Você não tem jeito depois que põe o fermento na farinha, pera um pouco, deixa eu pegar e separar a farinha do fermento. Não tem jeito, você comer um pão, fala, eu vou comer esse pão aqui, só vou comer o trigo. O fermento eu deixo de lado, não tem jeito. Ele faz parte de todo o pão ali. Então, cuidado com veneno de rato, cuidado com má doutrina. E como que eu posso tomar cuidado com má doutrina? Usando o meu tempo aprendendo a sã doutrina de irmãos que tiveram um testemunho de que têm a sã doutrina, de que viveram essa doutrina, que viveram a sua vida e que terminaram a sua vida bem. Agora, eu pegar, que nem teve uma live, aí o irmão estava falando de um livro que ele leu, do David Wilkerson, ou qualquer coisa assim, e eu me recordo, se eu não me engano, esse mesmo autor que ele estava falando, era um dos principais que falavam que Cristo podia pecar. E ele tem um livro lá de testemunho de conversão que eles davam e tal. Você fala, oh, legal, é só ler o testemunho da conversão. Mas ali estava o veneno de rato. No meio do livro sai uma coisinha como Cristo podia ter pecado. E, na verdade, nós podemos, às vezes, engolir o negócio sem perceber. Isso vai nos fazer mal, como ele está mostrando nessa carta. Faz mal você introduzir alguma coisa, um fermento no meio da massa. Então, cuidado com o que você traz, presta atenção no que você está falando, tem base para o que está falando. Se for falar, leia antes de falar. Procure se instruir na palavra antes de falar. Porque muitos têm vontade de ser mestres, mas acabam querendo ensinar, e eu entendo isso, você se converte, você quer falar da verdade e tal, mas daí você já começa a ter que falar de doutrina, e você está bom no evangelho ainda, mas você não está na doutrina. Então, toma cuidado, presta atenção em todos aqueles que serviram o Senhor, que tiveram início, meio e fim da sua vida. Eles ficaram algum tempo no deserto antes. Paulo, Moisés, e assim vai. Pedro teve que passar por umas boas antes de poder falar alguma coisa. Ele negou o Senhor, ele falou que não, eu vou até a morte se precisar, e foi o primeiro a sair correndo e fugir. Ele cortou a orelha do servo lá, do Malco, ele só pisou na bola. Mas ele, no final, ele falou, Senhor, tu sabe todas essas coisas. Aí ele não tinha mais jeito. Ele estava vendo que não tem... agora ele podia levantar no dia de Pentecostes e falar o que ele falou. Porque ele tinha entendido o que o Senhor estava falando com ele. Antes, ele tinha a vontade própria. Então, cuidado com a vontade própria, cuidado com a má doutrina. Mas como eu posso combater todas essas coisas? Buscando entender ou buscando aprender a sã doutrina, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa live, por exemplo, né? Tem uma coisa que eu fui aprendendo
é que esses ritos, esses rituais, ordenanças que são praticados na cristandade, nos dão a sensação de certo conforto, né? De merecimento, que fizemos algo para ganhar. Isso é muito atraente. Seria muito atraente. Você achar que está fazendo a sua parte, né? Tanto é que eu fiquei um tempo numa religião que o líder falava assim: é 50% seu, 50% de Deus. Se não fizer o 50% seu, Deus não faz o dele. E aquilo era a chamada, né, dele ali, né? Então, isso dava quando você fazia o seu 50%, você ficava tipo com mais confiante que ia vir a parte de Deus depois. Porque você sentia ali que fez a sua parte, né? Isso é muito atraente. Mas a verdade, a sã doutrina, ela não tem nada para o homem. Ela aponta para a cruz, né? E na cruz você tem uma obra divina ali, né? A obra de Cristo. Não tem nada nosso ali. Então, quando nós temos esse encontro com a verdade, nós percebemos que não tem nada nosso. Não fizemos nada ali. E se torna um escândalo até, né? É um escândalo. O que mais atrai as pessoas na religião é a sensação de conforto e complacência, né? De se achar merecedor, de ter mérito. E por isso ela fica lá, porque ela tem essa sensação de que está fazendo a parte dela. Já a cruz, você não tem nada lá. Você ali não encontra nenhuma obra sua ali. Você não encontra nada que você possa ter feito para alcançar alguma coisa. E se Paulo fala no versículo que ele não é perseguido, né? Se ele pregasse a circuncisão, o judaísmo, ele não seria perseguido. Mas ele é, porque ele prega a verdade. Quando nós falamos da verdade, onde o homem não tem participação nenhuma, é claro que não vai ser popular. Não tem muita gente que queira participar de uma religião em que coloca o homem no lugar dele. E Cristo é exaltado, somente Cristo. É o inverso. A verdade não dá lugar para o homem se pendurar, aparecer, querer ser alguma coisa, né? Ela só aponta para Cristo. E para alguns isso pode ser um escândalo, no sentido de não aceitar, não ter como fazer alguma coisa, né? Ter suas obras ali apresentadas, seu nome ser escrito em algum lugar, né? Então você sai de um mundo e vem para um outro, né? Onde você só tem Cristo e se entrega, né, para essa verdade, compra ela, né? Você compra essa verdade para andar com ela, mostrando sempre a cruz, nunca você mesmo. Eu tenho esse pensamento sobre isso. Eu queria só acrescentar uma coisa. Naquele capítulo versículo que nós falamos sobre o juízo, deixa eu voltar lá na versão. Aqui o versículo 10, né? Quando ele fala que sofrerá juízo ou julgamento, é o juízo governamental de Deus, né? Você sabe que existe o juízo judicial, ou julgamento judicial, né? Que é o que ele fez na cruz, né? Acabando, ali ele recebeu o juízo judicial na cruz, ele fez essa obra para nós, mas ele julga, ele tem um julgamento governamental entre nós. O governo de Deus ainda permanece na igreja. Então, se, por exemplo, você está andando totalmente errado, Deus, em seu governo, no seu juízo governamental, vai chegar em você e vai te repreender, vai te dar um castigo, é aquilo que fala em Hebreus lá, né? Se nós andamos sem disciplina, nós somos bastardos e não filhos, né? Mas se nós temos disciplina, é porque temos um Deus, temos um Pai. E quando nós erramos, ele como Pai, ele vem nos disciplinar no sentido governamental, não é judicial, em que há condenação de morte. Jamais eu pensaria que alguém que erra ou cai num pecado moral ou qualquer coisa, vai ter um juízo
um julgamento judicial da parte de Deus. Não, esse aconteceu na cruz. Se você é um cristão, aconteceu na cruz esse julgamento do seu pecado. Porém, governamentalmente, você vai sofrer as consequências do que você fez. Logicamente que você vai ter que sofrer, vai perceber como Pedro teve que chorar, né? A hora que ele negou a terceira vez, ele chorou amargamente e tudo mais, né? Mas ele foi restaurado. E essa restauração é o objetivo de Deus em nos disciplinar. Quando há disciplina da parte de Deus, se você for exercitado nessa disciplina, você vai ter frutos de justiça, da justiça de Deus. Vai dar frutos de paz para você, porque você vai entender que esse que te disciplinou para levar você para uma posição melhor ainda, uma situação melhor ainda na sua vida, um entendimento melhor de quem ele é. Então, não é para você ter medo de Deus, que Deus vai te dar um juízo que você vai perder. Não. Quando ele vier para te disciplinar, receba isso como sendo um pai que está tentando te ensinar o caminho correto, porque você está andando no caminho errado, viu? Ele não vem te disciplinar se você está andando no caminho correto. Mas quando você está andando no caminho errado, vem disciplina sim. Esse é o governo, é o juízo governamental de Deus, tá? O que o Reinaldo falou a respeito, né, de eu faço 50% e Deus faz 50%, isso é de arrepiar, né? De arrepiar negativamente, porque é uma grande blasfêmia isso, né? Porque tem um versículo em Hebreus, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Aqui a gente vê Cristo se entregando a Deus, mas a obra sendo de Deus, da trindade, vamos dizer assim, a divindade completa fazendo essa obra. Então nós vemos o quê? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo Deus na sua justiça, a oferta perfeita que é Cristo, e o Espírito Santo, que era a força motriz, vamos dizer assim, de tudo aquilo que Cristo fez. Ele sendo o poder de Deus movendo esse homem perfeito para que ele fizesse essa obra. Então, se acontece alguma coisa, né, como o Reinaldo falou, ou como a gente viu também no capítulo 3 de Gálatas, versículo, eu acho que 10, se eu não me engano, que se a justificação ela vem pela lei, Cristo então morreu de balde, ou Cristo morreu sem motivo. Né? E eu falar que Cristo morreu sem motivo, ele tem, ou melhor, se eu não crer que o Senhor Jesus, ele pagou e levou completamente os meus pecados, e eu preciso fazer, então, algum % que seja, né? Imagina, chegou esse ponto, que o Reinaldo falou, chegou a 50%, né? Mas, por mínimo que fosse, o que eu estaria dizendo? Né? O que uma má doutrina ela está dizendo por trás dela? Daquilo que, eventualmente, às vezes a gente não percebe. Ela está dizendo o seguinte, Deus se enganou em ter feito o que fez com o filho. Porque não precisava. Olha aonde que chega a questão da má doutrina. Depois nós vamos falar assim, e Cristo sofreu na cruz de balde, porque não precisava. Porque eu posso ser salvo, né, por qualquer coisa que eu possa fazer. E outra coisa, o Espírito Santo dirigiu a Cristo, né, estou falando com respeito,
erroneamente, ele dirigiu Cristo erroneamente, porque não precisava. Então, a má doutrina a respeito da salvação, eu precisar fazer alguma coisa, o que está por trás disso, né? Muitas vezes Satanás faz algo que a gente vê apenas aquilo que envolve a nós, né? Poxa, então quer dizer, eu preciso fazer alguma coisa, mas a gente não vê aquilo que envolve Deus, aquilo que é blasfêmia contra Deus, né? Então isso é uma coisa séria, né? A má doutrina, seja ela qual for, ela vai dizer de alguma forma que Deus está errado. E nós precisamos tomar muito cuidado, né? Por isso que o Linneu fala e insiste, e isso é verdade, irmão. Nós precisamos conhecer a doutrina. Nós precisamos conhecer a doutrina. Por quê? Porque a doutrina, ela vai moldar o meu andar. E, em última análise, a minha doutrina, ela vai glorificar a Deus, glorificar o Filho. Por quê? Porque toda a glória é dele, na verdade. Porque qualquer coisa que, se for 1%, Reinaldo, vamos dizer que não seja 50%, é 1% de glória para mim, né? E isso não tem cabimento, né, naquilo que é de Deus, né? Irmãos, o nosso horário já esgotou, mas tinha duas perguntas aqui. Não sei se tem a ver, mas tem a ver, mas não sei se vai dar para encaixar as duas juntas. Uma era, o irmão Linneu mencionou juízo próprio, julgamento próprio. O que seria isso? E outra é como identificar a má doutrina. Luiz? Eu não posso falar de julgamento próprio, irmão, porque eu não aprendi a fazer isso ainda. Eu estou aprendendo. A gente só pode falar daquilo que a gente entende, né? Mas eu acho que julgamento próprio é uma coisa necessária e é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Sempre. E envolve os meus... primeira coisa, eu acho que envolve algo espiritual, envolve algo prático, né? Então, eu preciso, em primeiro lugar, ver naquilo que eu acredito, qual é a base, né, do que eu acredito. Eu acredito porque o irmão falou, ou eu fui ali na palavra e eu vi, né, o irmão falou, o Linneu falou, outros irmãos falam, e depois eu vejo assim, puxa vida, é verdade, né? Eu não vou na palavra, como os de Bereia faziam, para checar se aquilo que o irmão falou é verdade. Mas para eu ver que aquilo que ele falou é a verdade. E eu vou aprender ainda mais ainda a respeito. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Então, esse aspecto, né, de doutrina, eu tenho que comparar aquilo que eu conheço pela palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. E à medida que eu leio a palavra de Deus, né, ela vai limpar aquilo que está errado, vamos dizer assim, aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. E não só a palavra de Deus, mas também, né, os irmãos sempre têm falado que Deus deu dons à igreja para edificação. E dons, ele deu mestres para a edificação da igreja, ele deu evangelistas para achar, vamos dizer, as ovelhas, né? E depois ele deu pastores para que vão atrás dos evangelistas e arrebanharem as ovelhas para trazerem as ovelhas no lugar aonde há alimento. Qual é o lugar onde há alimento? A Assembleia. E na Assembleia, qual é o dom que deve ser exercido na Assembleia? O mestre.
né? Então, o mestre ensina na Assembleia, e nós não temos apenas o mestre presente, vamos dizer assim, na Assembleia. Nós temos aquilo que foi escrito também por irmãos que reconhecemos que tinham e têm dons de mestre. Então, nós vamos a esse local, né, para a gente verificar quanto às nossas doutrinas. Existe um outro aspecto, eu penso, do julgamento pessoal, que é com relação às interações que nós temos, né, com a nossa família, com a nossa esposa, nosso marido, com os nossos irmãos, não é? Quanto àquilo que nós temos aprendido na palavra. Porque uma coisa é nós aprendermos a sã doutrina. Isso é muito importante. Agora, tem uma coisa que é mais difícil ainda. Como aplicar a sã doutrina na nossa vida? Uma coisa é aprender o que fazer, e outra coisa é aprender como fazer o certo. Né? E nós falhamos, né, nessa parte, muitas vezes. Né? Então, o julgamento próprio é eu me julgar aquilo que eu sou com relação àquilo que é a palavra de Deus, com aquilo que os irmãos falam, né? Eu penso que seria uma coisa nesse sentido aí. Julgamento próprio tem a ver com o cristão não poupando a si mesmo. O que acontece? Eu sempre falo, nós somos excelentes juízes ou severos juízes dos nossos irmãos e os mais beneplácitos juízes de nós mesmos. Ou seja, quando é para julgar o que eu estou fazendo errado, eu tenho todas as desculpas e todos os motivos por que eu estou fazendo. Mas quando eu estou para falar do que um irmão está fazendo errado, eu tenho tudo para acusá-lo, nada para defender ele. Na realidade, nós devemos agir ao contrário. Nós devemos agir conosco como um severo juiz de nós mesmos. Não complacente, não dê desculpa, não confie na carne. Um exemplo do que é o juízo próprio é aquela passagem de Israel em Gilgal, em que eles tinham que se circuncidar, eles tinham que cortar a pele, a carne fora e jogar fora. E isso por isso que Paulo fala, nós somos a verdadeira circuncisão, porque nós não somos a concisão. A concisão era fazer cortes na carne para mutilação da carne, só para fazer ela sofrer, mas ela continuava lá. Isso é o que geralmente a gente quer fazer. A gente quer fazer mutilação. Assim, então deixa eu me penalizar aqui pelo que eu fiz de errado, mas não julga, não tira fora. É cortar fora. Pegar e cortar a carne fora. Por isso que ele fala, tem uma passagem em Gálatas, não é Gálatas, não, é em... Ele fala, porque nós, acho que é Filipenses, nós não confiamos na carne. Acho que é Filipenses, deixa eu ver se é. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Quando nós começamos a confiar em nós mesmos, na carne, nós começamos a ser complacentes com as coisas que nós sabemos, que a nossa consciência acusa que está errado. Então se dá uma desculpa, então, mas eu sou ainda jovem, então, mas eu ainda tenho muito a viver, então, mas eu tenho... Não. Corta fora, passa a faca, não tenha piedade de você mesmo. É carne e não serve para nada. Não podemos agradar a Deus na carne. A carne não serve para nada. Então nós temos que dar um corte nela. Isso seria o juízo próprio em termos bem claros. É julgar as nossas obras, aquilo que nós fazemos de errado, ter uma boa consciência para com Deus, é buscar tudo o que pode nos impedir de ter uma comunhão com Deus. Buscar na nossa vida o que está impedindo de eu ter comunhão com Deus. E isso você corta fora, porque é carne. Se não está tendo comunhão com Deus é porque é a carne que está no meio. Porque não tem outra coisa para estar no meio. Né? A outra pergunta?
Como identificar má doutrina? Só tem um meio de você identificar, por comparação. Eu tenho a sã doutrina, opa, não bate. Essa é má doutrina. O que não é sã doutrina é má doutrina. É claro e escuro, branco e preto, luz e trevas. Não tem uma doutrina quase sã, ou mais ou menos doente, ou uma doutrina aceitável, assim, tá bom? Segundo plano, não existe. Ou é má, ou é boa a doutrina, a sã doutrina. Ou ela está doente, ou ela está sã. Então, como que eu posso identificar a má doutrina? Pela sã doutrina. Então, onde está a sã doutrina? O que o irmão falou, os irmãos de Bereia, né? Era falado para eles, era pregado para eles, e eles iam nas escrituras ver se as coisas eram assim mesmo. Porque eles estavam duvidando, eles iam confirmar nas escrituras. Eles não iam questionar nada, mas confirmar. Olha, está aqui, olha, está vendo aquilo que o irmão falou lá? Está aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, você sabe o que está sendo falado. Agora, a má doutrina, ela sempre vem acompanhada de afagos, um zelo falso, né? Um falso zelo pela pessoa, palavras persuasivas de bondade e tal. E, geralmente, a voz desses mestres judaizantes, né? Desses que são legalistas, geralmente ela é muito mansa, sabe? A experiência que eu tenho visto, a maioria dos legalistas, quando eles falam, nossa, aquele irmão, aquela coisa assim toda melosa, uma pessoa muito atenciosa com todo mundo, quer falar com, sabe, visita e quer mostrar serviço e tudo mais, tá? Existem pessoas que são assim naturalmente e é bom isso, é esse zelo. Mas ele está fazendo tudo isso, como nós vimos nessa carta aqui no capítulo 4. Eles faziam com zelo, mas que não era bom, porque era o zelo que eles tinham por esses Gálatas para excluí-los para seguirem a eles. Esse é um jeito de você saber. Outra coisa que vai mostrar claramente uma má doutrina, se ela enaltece a carne e não enaltece a Cristo. Se a má doutrina, se a doutrina que estão apresentando para você vai trazer alguma glória para o homem, é má doutrina. Se ela vai enaltecer a Cristo e trazer glórias a Deus, essa é boa doutrina. É um exemplo fácil de pegar, né? Amém. Creio que algum irmão pode dar graças para a gente encerrar. Vamos lá, vamos dar graças então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças por teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, por esse tempo juntos que pudemos estar aqui, lendo tua palavra, aprendendo mais de teu Filho Jesus. Também agradecemos por todos que estão aqui ouvindo essa live, também os que porventura venham assistir mais tarde, que tu estejas guiando a cada um na tua verdade, e também nos encomendamos para o restante da noite de hoje, dando graças em tudo, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.